Abram suas Bíblias. Primeiro livro de João, Epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Eu trouxe um material, hoje, como é um culto de ensino, um material mais didático, então os irmãos também podem acompanhar aqui no telão. Não sei se a letra aí vai ser o suficiente para as maiores idades, mas, se for possível, a gente pode acompanhar aqui também. E a palavra do Senhor nos diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Uma das mais significativas doutrinas da Bíblia é a doutrina da paternidade divina. Ela é esboçada muito sutilmente no Antigo Testamento e ela é muito desenvolvida exaustivamente no Novo Testamento. Sempre que estudamos, nós devemos compará-la à doutrina da filiação espiritual. Isso equivale a dizer que Deus, Ele é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus, Ele tem apenas um filho legítimo, seu filho, Jesus. Só que nós somos convidados a entrar nesse hall de filhos através da adoção. Então, hoje eu trago a vocês esse breve estudo, espero que breve, até umas 10h30 eu pretendo finalizar, a missionária ali já me liberou. Espero que não tenha feijão hoje na panela elétrica lá, senão vai queimar. Então, trazer esse estudo a respeito de a importância de ser filhos de Deus. Mais do que isso, a importância é como nós obtemos essa incrível patente de filho de Deus. Então, eu vou começar aqui elencando 3 passos que nos tornam filhos de Deus. Posto que cada ser humano nasce como criatura de Deus, cabe nós investigarmos através das Escrituras Sagradas quais são as possibilidades e as condições para alguém se tornar filho de Deus. Primeiro passo: crer no nome de Jesus. João, no seu capítulo 1, versículo 12, vai nos dizer: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no nome de Jesus. Quando João diz ali que deu o poder de serem feitos, no grego essa palavra vem da raiz com o mesmo significado de direito ou privilégio. Então, quando João diz aqui que nos foi dado o poder de sermos feitos, é o mesmo que dizermos que o direito de nos tornarmos filhos de Deus nos foi garantido através do seu Filho Jesus. Aqueles que creem no nome de Jesus têm o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Só que para ser filho de Deus é necessariamente preciso acreditar no Filho unigênito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. A Bíblia nos diz que quem crê no Jesus, quem crê no nome de Jesus é salvo. E não só quem crê nele. Mas a Bíblia diz que credes e você e a sua casa também será salva. Essas palavras proferidas por Paulo e Silas, elas foram bem simples. São palavras simples, mas com um poder imenso, uma eficácia imensa. Porque imagine, em meio àquele cenário em que Paulo e Silas se encontravam, ali dentro daquele cárcere, e após a oração
o júbilo deles ali, as cadeias se quebrarem. A Bíblia vai nos dizer que o carcereiro que estava ali entra em pânico, porque o único papel que aquele homem tinha era guardar Paulo e Silas. Mas ele foge da competência dele aquilo que acontece. A Bíblia diz que as cadeias se quebram, as portas se abrem, e ali Paulo e Silas permanecem ainda dentro da prisão, quando vem de longe aquele carcereiro tentando tirar a sua própria vida. Então, munidos do poder de Deus, Paulo e Silas proferem essas palavras àquele carcereiro: creia no Senhor, e você e a sua casa serão salvas. E hoje, munido do poder do Espírito Santo, eu professo essa palavra a você também. Creia no nome do Senhor, e você e a sua causa será alcançada pela salvação de Deus. Existe uma garantia para todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós temos a garantia que não só nós, mas que a nossa família também vai desfrutar da salvação de Deus. E essa mesma salvação, ela é igualmente adaptada e oferecida à nossa família. Isso não significa que eles serão salvos simplesmente pelo fato de nós crermos. Eles têm que desenvolver a crença deles também. Mas a salvação, ela está disponível a todos aqueles que creem no nome de Jesus. A segunda opção, ou a segunda fase que temos aí para receber o título de filhos de Deus, é receber a adoção oferecida por Jesus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, vai nos dizer: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasce, filho de uma mulher, como um ser humano, nasce como um judeu, só que ele nunca pecou. Sua morte comprou a nossa liberdade, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado. O sangue dele foi vertido para que hoje nós fôssemos livres. Então, quando nós recebemos a adoção oferecida por Jesus, nós ratificamos o sacrifício feito ali por ele no madeiro. Nós reafirmamos, validamos o sacrifício de Jesus por nós. Então, a adoção, ele é um instrumento legal que nos transfere para a família real de Deus. A partir de então, todos os direitos que nós temos como filhos nos são outorgados por Deus. O terceiro passo para nos tornarmos filhos de Deus é deixar a vida de pecado. Paulo, sua carta em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e 18, vai nos dizer: por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisas imundas e não os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A separação do mundo envolve mais do que manter distância do pecado. A separação do mundo significa permanecer perto de Deus, porque existe uma diferença de você estar longe do pecado e estar perto de Deus. Você pode muito bem estar longe do pecado e não estar perto de Deus. Porque tem pessoas que saem da igreja e aí acham que simplesmente estar longe do pecado significa que você não se distanciou de Deus, mas isso é uma verdadeira mentira. Então nós temos que estar longe do pecado, sim, claro, mas temos que estar mais próximos de Deus possível. Paulo, ele mais à frente vai dizer, no capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Implica mais que evitar atos que nos levem a pecar. Porque neste mundo não há formas de nos separarmos do pecado. O pecado está incluído dentro do mundo. Mas, entretanto, devemos nos manter longe do pecado, evitar ao máximo o pecado, e só assim nos tornamos filhos de Deus. Pedro, o pecado, antes de citar o versículo de Pedro, o pecado ele é uma herança universal que assola toda a humanidade e faz com que a gente se distancie de Deus. Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo 15, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, seja santo porque eu sou santo. Então existem condições para que nós nos tornemos filhos de Deus. Não é só somente assumir um título. Ah, não, eu sou filho de Deus, então, por favor, me dá licença, porque eu tenho direito a tudo. Não. Existem condições pré-estabelecidas que nos tornam filhos de Deus. Crer no nome de Jesus. Receber a adoção oferecida por Jesus. E deixar uma vida de pecados. Deus, Ele é o nosso grande modelo. E como Ele é a fonte da santidade, nós temos que imitá-lo em tudo. Portanto, a gente não pode levar uma vida de santificação sem copiar o modelo que nós temos aqui na Bíblia. Então, esses são os passos que nos tornam, ou nos deixam mais perto de nos tornar filhos de Deus. Agora, observe, todo filho, ele goza de privilégios, sim ou não? Quando a gente chega na casa do nosso pai, da nossa mãe, a gente não tem cerimônia. A gente vai lá, abre a geladeira, senta no sofá, tira o sapato, deixa pelo meio da casa. Todos os filhos gozam de privilégios. E por que você acha que seriam diferentes com os filhos de Deus? Então aqui, se a filiação natural concede a nós direitos e privilégios, quanto mais dentro da filiação divina. Então, se naturalmente, como filhos humanos, nós temos direitos e privilégios, como filhos espirituais, nós temos muito mais. Então, quais são os privilégios de sermos chamados e sermos filhos de Deus? Primeiro, nós somos herdeiros de Deus. E é muito lindo, porque o obreiro Beto aqui citou várias vezes, ele é o dono do ouro e da prata. Você é filho do dono do ouro e da prata. Então, toda vez que você se inclui nesse hall de filhos de Deus, existe uma porção de um tesouro guardado para você como filho. Uma herança que só Deus pode disponibilizar para os filhos dele. Então, Deus, Ele nos disponibiliza uma herança. Gálatas, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer, assim, vocês já não são mais escravos, porém, filhos. E sendo filhos também, herdeiros por Deus. Sob a lei romana, toda criança adotada, ela desfrutava de todos os direitos legais relacionados com a paternidade que era assumida ali por um homem. Inclusive, se anteriormente ele tivesse sido escravo. Nós vemos algumas passagens na Bíblia onde escravos são adotados e recebem ali porção da herança dos seus pais adotivos. Então, como filhos adotados de Deus, temos os mesmos direitos que Jesus tem, para os mesmos recursos que Jesus tem também. O evangelista Filipe diz uma frase que é muito linda, que Jesus,
que Deus, aliás, ele não trabalha com reserva. Quem trabalha com reserva somos nós. Deus tem tanta coisa separada, uma herança tão grande separada para nós, que se ele fosse dispensar tudo sobre as nossas vidas, nós não daríamos conta nem de administrar isso. Então ele sim, obreiro Beto, é o dono do ouro e da prata. E esse ouro e essa prata pertencem a nós. Nós somos herdeiros desse tesouro. Só que, para que a gente acesse esses tesouros, nós temos que nos tornar filhos de Deus. Na condição anterior de servo, essa condição de servo, ela é substituída pela essa honrosa patente de filho. O segundo passo que todo filho tem é ter o testemunho do Espírito Santo. Além das heranças que são designadas a todos que são filhos, nós temos também o testemunho do Espírito Santo. João, no seu capítulo 14, versículo 16 e 17, vai nos dizer: e eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode reconhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. João ele nos traz, no seu livro, verdades sobre o Espírito Santo. João, no capítulo 14, vai nos dizer que o Espírito estará conosco para sempre. O mundo não recebeu ele, mas nós o recebemos. Que ele mora e está em nós. João vai dizer no capítulo 14, versículo 26, que o Espírito nos ensina. Ainda no capítulo 14, ele vai dizer que o Espírito nos faz recordar as palavras de Jesus. No seu capítulo 16, João vai nos dizer que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos mostra a justiça de Deus. Que o Espírito ele nos guia à verdade e nos comunica as coisas que virão. E é através do Espírito que glorificamos a Cristo. São todas as funções que nós temos disponíveis através do Espírito Santo de Deus. Como filhos, nós temos o direito de termos o Espírito Santo em nós. E isso nos traz esses benefícios: o ensino, o reconhecimento da palavra, o convencimento do pecado. O Espírito nos guia, nos comunica aquilo que está por vir ainda. Então nós temos armas poderosas que Deus nos disponibiliza através do seu Espírito. O Espírito Santo, ele se manteve ativo durante todo o tempo, mas ele foi manifestado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a partir dali o Espírito passou a viver em nós. Então torna-se um alto privilégio nós termos o testemunho do Espírito Santo através das nossas vidas. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a presença de Deus que atua e habita nas nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, crê no nome dele, automaticamente você recebe o Espírito Santo em sua vida. O Espírito Santo ele desenvolve o papel fundamental de nos capacitar a vivermos uma vida transformada para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. É através do Espírito que nós somos guiados e direcionados para aquilo que o reino tem estabelecido para nós. Talvez se você hoje esteja perdido, sem saber qual é o seu papel no reino, talvez falte um pouco mais de Espírito na sua vida. Talvez você esteja perdido, sem saber qual a direção que você tenha que tomar. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus pode direcionar você no caminho que você deve seguir. João, capítulo 17 ainda, ele vai nos dizer que o Espírito,
Ele seria o Consolador. Ele é o Espírito da verdade, que permanece conosco para sempre. E essa promessa Deus cumpriu ali no dia de Pentecostes, assim como se tem em Atos 2. O Espírito, ele nos capacita de várias maneiras diferentes. Ele nos concede dons espirituais para servirmos melhor ao reino, para edificarmos a igreja. Além disso, ele nos guia, como eu disse aqui, a tomarmos decisões melhores. Ajuda-nos a entender melhor as Escrituras. O Espírito também opera em nós para produzir os frutos que são característicos dele. A Bíblia vai nos dizer em Gálatas 5 que os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, por aí vai, são frutos que o Espírito produz em nós. Então, se te falta um pouco de paciência, talvez te falte um pouco de Espírito. Se te falta um pouco de amor, talvez te falte um pouco de Espírito. Se te falta paz, talvez não é a paz que te falte, é o Espírito que está faltando em você. Porque todos aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles são ortogados a produzirem os frutos do Espírito. E esses frutos são o amor, a paz, a paciência, a longanimidade, e por aí vai. Portanto, é crucial nós buscarmos uma relação íntima com o Espírito de Deus, permitindo que ele opere em nós, e assim como a missionária Tair disse hoje, em nós e através de nós. Porque os frutos do Espírito, assim como uma árvore frutífera, as pessoas desfrutam desses frutos. Os frutos, na verdade, eles não são para nós. Os frutos do Espírito, eles são para que outras pessoas desfrutem deles. O amor, que é um fruto do Espírito, não é para nos amarmos nós mesmos. Ai, como eu me amo. Apesar de eu me amar muito, não é para que eu me ame. É para que outras pessoas desfrutem desse amor. A paciência não é para que eu seja mais paciente, é para que as pessoas desfrutem dessa paciência também. Então, um ponto crucial é nós buscarmos a intimidade com o Espírito Santo e permitir que ele opere em nós e através de nós de maneira plena. Amém? O terceiro passo, ou o terceiro privilégio, de todos aqueles que são filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito. Nós falamos aqui de ter o testemunho do Espírito, e agora eu digo sobre ser guiado. Romanos 8,14, a Bíblia vai nos dizer que, pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observem, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Logo, o que nos faz entender que se nós não somos guiados pelo Espírito, não somos filhos. É a Bíblia. Eu não estou interpretando nada, é o que o texto diz, né? A vida sem Deus, ele é uma vida de absoluta solidão. No momento que nos tornamos filhos de Deus, passamos a ser dirigidos, passamos a ser guiados, passamos a ser ajudados, passamos a ser confortados pelo Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio na vida de alguém do que esse, de receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Paulo, ele toma nas suas palavras a adoção como uma ilustração da relação do crente com o próprio Deus. Como já disse aqui, na cultura romana, a pessoa que era adotada gozava dos mesmos privilégios daqueles que não eram. Aliás, a pessoa adotada gozava dos mesmos privilégios daquelas pessoas que eram filhas legítimas ou filhos legítimos. Então, Deus tem uma legitimidade assinada e carimbada através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E o Espírito, ele é a testemunha disso. Então, a Bíblia vai nos dizer que
é o Espírito que intercede por nós. Quando nós perdemos o Espírito, vamos supor que eu tenho esse microfone. Quando eu tiro isso aqui, eu perco a capacidade de utilizar esse microfone. E é assim o Espírito. Quando nós estamos desligados do Espírito, nós perdemos a capacidade de acessar aquilo que nós temos disponível nas nossas mãos. Não adianta nada eu querer usar esse microfone agora. Ninguém vai te escutar. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te dar ouvidos. Nós conseguimos acessar aquilo que nós temos a partir do momento que nós estamos ligados no Espírito. Então, é um dos privilégios que nós temos ao nos tornar filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, portanto, nós temos as recompensas de herdeiro. Nós temos os privilégios de filho. Quem é o filho que, quando cai, o pai não corre para socorrer? Quem é o filho que, quando não se machuca, o pai não fica ali todo preocupado para saber o que ocorreu? E quando nos tornamos filhos, nós temos alguém, um ser superior, majestoso, que toda vez que você está pronto para se machucar, ele está ali pronto para te aparar também. Mas só desfruta dos benefícios de um pai quem aceita se tornar filho de Deus. Só que, como diz o ditado, eu não lembro a palavra, mas grande alguma coisa traz grandes responsabilidades, como é que é o negócio que falam? Grandes poderes, pronto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, certo? Então, nos tornarmos filhos de Deus é uma grande responsabilidade. É um poder imenso que nós recebemos. Porque a Bíblia vai dizer que todos os filhos de Deus desfrutam de tudo aquilo que Jesus desfrutou. O próprio Jesus vai nos dizer que nós faríamos coisas maiores do que ele mesmo fez. Eu ainda quero ressuscitar o morto. Quero. Agora, entre eu querer e encontrar um morto para ressuscitar, tem uma distância muito grande, né? Mas a Bíblia vai nos dizer que nós faríamos as mesmas coisas e maiores ainda do que Jesus. Então, esse poder que nos é dado, junto com ele, também vem incluído uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero aqui citar as 3 responsabilidades que todo filho de Deus tem. A primeira responsabilidade que nós temos ao nos tornarmos filhos de Deus: sermos imitadores de Deus. Efésios 5, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus, eu já disse aqui, ele é o supremo padrão de todos nós cristãos. O modelo de como sermos melhores filhos, de como sermos bons filhos. Como seus filhos, é nosso dever imitar o nosso Pai Celestial, em tudo quanto for possível. Essa é uma responsabilidade que você tem que sair daqui hoje muito claro na sua cabeça. Nós precisamos ser a cara do nosso Pai. As pessoas precisam olhar para você na rua e falar: ei, você não é filho de Deus, não?
Você não é filho de Deus, não? Eu acho que eu te conheço, hein? Você não é aquele rapaz filho de Deus? Aquela moça filho de Deus? Filha de Deus? Nós temos hoje a responsabilidade de sairmos aqui, imbuídos dessa palavra. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser a cara do nosso Pai. É uma das responsabilidades que todo cristão tem, de ser imitador de Deus. Como seus filhos, é nosso dever imitá-lo, em tudo quanto for possível. Assim como o filho imita o seu pai natural, também nós devemos imitar a Deus, imitar a Cristo. Nosso amor pelos outros deve ser o mesmo amor que Cristo expressou por nós. Compaixão, pureza. A segunda responsabilidade que todo filho de Deus tem é viver uma vida de pureza e santidade. 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haverá de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tendo em vista a absoluta certeza de que nós iremos morar no céu, no lugar mais santo de todos, enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos e devemos procurar viver em uma vida de santidade. Isso significa que nós devemos andar em santidade, falar em santidade, nos vestir em santidade e proceder em santidade. A vida cristã, ela é um processo que consiste em ser cada vez mais semelhante a Cristo. E esse processo ele não será completamente feito até que nós estejamos face a face com o nosso Criador. E essa é a certeza que nós temos, que no dia final, poder ter o prazer de olhar Deus face a face e Ele dizer: ei, vem, bendito do meu Pai, você é convidado a entrar no seu reino, porque o reino foi reservado a nós. Mas se nós não levarmos uma vida de santidade, uma vida de pureza, a Bíblia diz que existe um lugar que também está reservado a essas pessoas. Alguns dizem que não são todos os caminhos que levam a Deus. Sim, todos os caminhos levam a Deus. Absolutamente todos. A questão é, depois de chegar até Deus, qual vai ser a sentença que Ele vai te dar? Ei, vem, entra, ou se afaste de mim porque eu não te conheço. Todos os caminhos irão levar até Deus. Todos. Não importa. Crente, não crente, incrédulo, ateu. Todos vão chegar face a face a Deus. E terão que prestar conta da vida que levaram aqui. E se você quer se tornar filho de Deus e receber tudo aquilo que você tem por herança, leve uma vida de santidade. Porque Deus, Ele não comunga com o pecado. Eita, deixa eu correr. O terceiro ponto para a responsabilidade daquele que se torna filho é resplandecer como astro. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, a palavra nos diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O crente, por ser filho de Deus, ele tem que ser luz. Ele tem que ser a diferença. Como eu disse aqui, nós temos que ser a cara do nosso Pai. Nós temos que resplandecer em meio a esse caos, em meio a essa sociedade perdida. Nós temos que ser a diferença como filhos de Deus.
capítulo 5 de Mateus, ele vai nos dizer: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. O capítulo 5 de Mateus contém o famoso Sermão da Montanha, uma das mais importantes pregações de Jesus, onde ele ensina sobre o seu reino e os valores do seu reino para os seus discípulos. Jesus está ensinando aos seus seguidores que eles devem viver de acordo com o que ele os ensinou, vivendo uma vida de santidade, uma vida de pureza. Agora, esse versículo também nos lembra que nós somos chamados a sermos embaixadores de Deus nesse mundo. E nossa responsabilidade é manter um comportamento condizente com isso. Então, essas são as responsabilidades de um filho de Deus. Agora, todo filho de Deus, ele é imbuído de ferramentas. Porque Deus não nos deixaria aqui em uma situação em que estivéssemos desprotegidos. Não. Deus não nos colocaria em situações de perigo. Por isso que todo filho de Deus, ele é capacitado de ferramentas. Para finalizar, as 3 ferramentas, ou as 3 principais armas que todo filho de Deus recebe. A primeira, a palavra de Deus. Durante a peregrinação de Jesus por esse mundo, rumo à Canaã celestial, o Filho de Deus, ele deixou vários escritos e vários ensinamentos a respeito disso. A palavra vai nos dizer em Efésios 6, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus deixou-nos um grande exemplo de como vencer Satanás. Ele não nos deixaria, a Bíblia diz que ele não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, não nos deixariam sem possibilidade de defesa. E a palavra de Deus é que nos garante a defesa para vencer os maus dias e os inimigos. Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia vai nos dizer: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o seu Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, assim como Deus, assim como Jesus, através do Espírito, pôde ali usar essa ferramenta, que às vezes muitos desprezam, né? Para afastar o demônio da vida dele. Nós hoje também temos em nossas mãos a mesma ferramenta que Jesus usou. A diferença é a forma que nós usamos, né? Se for só de desodorante, não vai dar muito certo, não, sinto te dizer. Se for só, como disse quem pregou terça-feira aqui? A Lídia? Quem estava falando sobre o Salmo 91? Aberto no Salmo 91. Foi aqui? Não, foi em São Jorge. Esquece.
Se for igual muitos fazem aí, deixar aberto lá no Salmo 91, que chegar a página da Bíblia está amarela e seca, se desfazendo, não vai dar muito certo não, sinto te dizer. Oi? Ela falou? Ah, então foi aqui que eu ouvi. O Kleber também falou ontem, né? Deus tem testificado. A questão é a seguinte: as nossas próprias palavras, as palavras que nós temos, elas não valem de nada contra o diabo. As nossas palavras. Mas a palavra de Deus, ela nunca falha. E Deus se revela através da sua palavra. Uma pessoa não pode demonstrar obediência verdadeira se ela não tiver a oportunidade de ser desobediente. Vou falar de novo. Uma pessoa ela não tem a possibilidade de se demonstrar obediente se ela não tiver a oportunidade de ser desobediente. Jesus ele foi tentado por Satanás no deserto. Jesus estava cansado. Jesus estava solitário. Jesus certamente estava com fome, porque depois de 40 dias, a fome bate. E, portanto, Jesus estava vulnerável. E Satanás, com frequência, ele nos prova quando nós estamos vulneráveis, cansados, solitários, carentes, enfrentando decisões difíceis ou incertas. Mas Satanás gosta também de nos tentar por meio das nossas virtudes, sabia? No momento que você acha que você está mais para cima, ele vai te tentar no seu orgulho. Assim como ele tentou Jesus. Você não é filho de Deus? Você não é o cara? Se você é o cara, se joga aí que é só mandar o anjo te pegar lá e ele vai te pegar antes de você cair no chão. Ele tenta também nas nossas melhores fases. Não vai achando que só porque você está aí cheio de Deus que Satanás não vai te tentar não, viu? É aí que ele vai tentar te cutucar mesmo para que você caia, para que você ceda, para que você não consiga se espelhar e continuar se espelhando em Deus. Nós devemos sempre estar atentos e alertas às astutas ciladas do diabo. As tentações de Satanás, nesse texto que eu li, eles se focaram em 3 aspectos: o desejo físico, o desejo por posse e poder, e o orgulho. Jesus certamente estava com fome depois de jejuar por 40 dias, mas ele optou em não usar o predicado que ele tinha de filho de Deus para satisfazer as necessidades dele. Os mantimentos, a comida, ou a fome, são desejos que eles são bons, não são desejos ruins, estar com fome ou o desejo de ter algum tipo de alimento. A questão é o momento, é a hora. Durante aqueles 40 dias, Jesus decidiu pôr de lado a sua natureza divina e assumir a sua natureza humana para experimentar em sua plenitude aquilo que Deus tinha. Também nós não podemos achar que nós não seremos tentados assim como Jesus foi. Se até Jesus foi tentado por Satanás, quem dirá nós? Então nós temos que nos revestir de toda a armadura que Deus nos disponibiliza. E uma delas é a palavra, é a espada que corta todas as ciladas do diabo. Lembre-se, muitos dos nossos desejos são normais, mas devem ser satisfeitos na hora e na maneira certa. Jesus ele foi capaz de resistir todas as tentações de Satanás, porque ele conhecia as Escrituras e a obedecia. Saber versículos bíblicos é importante para resistir aos ataques de Satanás. Mas nós devemos obedecer aos versículos bíblicos. Conhecer e obedecer são coisas bem diferentes, bem distintas. Note que o diabo também ele sabia versículos bíblicos, mas
ele não os obedecia. Conhecer e obedecer a Bíblia é cumprir o desejo de Deus. Satanás, nesse episódio, ele citou ali as Escrituras para tentar fazer com que Jesus pecasse. E algumas vezes nos apresentam até razões atrativas e convincentes para nos induzir a fazer o que sabemos que é errado. Inclusive, existem pessoas que perdem o seu tempo. Eu digo perca de tempo porque, infelizmente, não vão ganhar nada com isso, mas perdem o seu tempo apresentando versículos bíblicos que apoiam os erros. Existem igrejas que levantam pastores e pastoras homossexuais apoiados em algo que eles dizem que está na Bíblia. Existem outras situações ainda mais esdrúxulas, pastores que vivem na poligamia porque dizem que existem textos bíblicos que apoiam isso. Então, saber versículos bíblicos não é predicado para a gente conseguir vencer o diabo. Além de saber, nós temos que estar imbuídos do Espírito Santo, que nos traz entendimento da palavra. Nós temos que comer isso aqui, saber isso aqui de cor e salteado. Porque quando o inimigo se manifestar na sua vida, você fala, ei, aqui não, hein? Porque está escrito assim na Bíblia. Comigo não. Agora, se você souber só o Salmo 91, o inimigo não vai correr de você não, meu irmão. O pastor Marcos que conta, né, que um obreiro, um diácono, sei lá, que raio que foi tentar expulsar um demônio. Ele fala, eu te conheço, rapaz. Você não. Pensou? Comigo não. Então, nós temos que estar imbuídos da palavra de Deus. A segunda característica, a segunda arma que é disponibilizada para todo filho de Deus, a fé em Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículo 4, vai dizer, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é que nos separa do contexto espiritual, do contexto material. Quem tem fé e a usa corretamente e sabiamente conhece os segredos de não perder as batalhas. A fé, ela é o que nos move para a vitória. É o meio, o instrumento, a armadura espiritual que nós utilizamos para vencer as nossas guerras. A fé é o que nos faz acreditar que um dia nós estaremos, mesmo sem ter visto em nenhum momento, face a face com Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo e para boas obras, os quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A fé, ela é uma arma poderosíssima para todos aqueles que querem vencer o mal. O terceiro e último ponto, a última ferramenta que nós temos disponível no nosso arsenal, ou uma das três, né? É o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele presta o papel fundamental da nossa ligação com Deus, assim como eu exemplifiquei aqui agora há pouco. Ele que nos guia a tomarmos decisões melhores, decisões sábias. Ele é conhecido como o Consolador. Então, talvez hoje, se você estiver passando por uma situação em que você precise de um consolo, uma situação em que você precise ser amparado, saiba que você tem uma ferramenta poderosíssima, se chama Espírito Santo de Deus. Ele que é capaz de sondar o seu corpo de alto a baixo e capaz de consolar e curar as mais piores feridas que você pode ter na sua alma. Por meio do poder do Espírito,
nós somos santificados se nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos as ordenanças de Deus. É através dele que nós temos acesso, novamente eu digo, àquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Então, que hoje você possa sair daqui entendendo que Deus, Ele quer nos ter como filhos, mas nós precisamos querer ser filhos de Deus. Deus, Ele tem ferramentas e tem coisas reservadas para todos os filhos dele. Todos os filhos de Deus gozam de privilégios. E você pode hoje sair daqui como um privilegiado, sendo um filho de Deus, uma filha de Deus. Só que entenda que toda essa carga, existe uma responsabilidade também. E dentre elas, nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Nós temos que viver uma vida de pureza e de santidade. E nós temos que resplandecer assim como astros. Que Deus abençoe a sua vida.